recebendo aqui no nosso estúdio o economista Felipe Mendes, já foi secretário, é escritor também, alguém que acompanha e atualiza sempre muito bem o retrato da nossa economia. E quando a gente fala de economia, a gente está envolvendo muito mais coisa, né, sim, Felipe? Isso. Não é só dinheiro, não é só finanças, é muito mais, é desenvolvimento, é a nossa vida, o que muda. Então é por isso que é tão importante a gente falar de economia, ainda mais quando é Economia do Piauí. Esse livro aqui, Economia e Desenvolvimento do Piauí, está sendo relançado pela EDUFP, a editora da Universidade Federal do Piauí, e é sobre ele que a gente conversa com o Felipe a partir de agora. Amanhã vai ser o lançamento, às 7 horas da noite, com um coquetel e tal, depois eu vou falar sobre isso. Mas, Felipe, me conta um pouco o que traz este livro, porque quando a gente fala de Piauí, o que vem logo são anos e anos e décadas de uma imagem de que nós somos um estado de terra arrasada, né? É um estado que não sai do lugar, é um estado que não se desenvolve. Como que é o Piauí? Bom dia, bom dia. Cíntia, bom dia, telespectadores. Este livro ele começou com uma espécie de notas de aula no tempo que eu era professor da universidade, professor de economia piauiense e professor de economia do setor público, que é uma mistura de finanças públicas com planejamento. E virou uma primeira edição, ainda em 2002, que contém toda a história econômica e todo o processo de desenvolvimento do Piauí, desde os primórdios, desde quando os primeiros criadores de gado vieram para o Piauí no século XVII. Até o ano 2000, que é quando eu fixei uma data nessa primeira edição. São as bases, né? Na verdade, são as bases da nossa economia, né? E aí, no período de 2000 para 2015, 2020, que é a segunda parte do livro, que constitui, na verdade, 2 livros em um. Esta segunda parte, eu analiso o processo de desenvolvimento do Piauí do ano 2000 para cá, chamado terceiro milênio, século XXI. Eu analiso o papel do governo do Estado, da iniciativa privada, o destaque que o Piauí passou a ter nas energias eólicas e solar, enfim. E aí é uma discussão que precisa ser feita a todo instante, porque, na verdade, pouco se tem discutido o Piauí, seja na órbita do governo do Estado, seja na própria universidade. Na universidade, o curso de economia tem um evento que eles chamam Sexta Básica. Toda sexta-feira, última do mês, reúne os economistas, alguém de fora que vem discutir com os professores e alunos. E esse relançamento, a professora Olívia Pérez, que é uma grande gestora, eu quero aqui registrar isso, na gestão da professora Nadir Nogueira, criou este evento agora de relançamento, de lançamento de livros da EDUFP, com uma discussão mais demorada, porque são 3 horas, de 14 às 17, não 19 de amanhã. E aí os estudantes, os professores que queiram ir, os interessados, nós teremos a oportunidade de discutir o Piauí de ontem e sobretudo de hoje, que é o que nós precisamos fazer. Entendi. E o que o senhor acha que... Bom, primeiro né, o Piauí era um estado muito focado na pecuária, isso era o forte lá atrás, mas aí as coisas vão mudando e o Piauí perde esse protagonismo que tinha lá atrás, porque não conseguiu acompanhar um processo de industrialização, isso deixou nosso estado para trás, e aqueles problemas seculares de seca, isso também afetam muito. Tem assim, eu sei que não tem solução, ou não tem, digamos assim, uma resposta rápida para isso, mas se fala muito sobre o que seria a solução, porque não dá para você hoje tentar adotar em estados como o Piauí ou os estados do Nordeste algumas fórmulas, como já se tentou lá atrás, tipo, vamos levar grandes empresas que isso vai dar certo. Já é possível a gente saber qual é, digamos assim,
não é nem a tendência, mas assim, qual é a vocação do Piauí para esse desenvolvimento mais pleno? Quando eu era menino, a gente falava em vocação, eu tenho uma vocação para isso. Na verdade, vocação significa ou alguma coisa inata que vem na gente, ou alguma coisa que aparece em função de circunstâncias. De oportunidades, né? Eu não sabia o que era economia e fui ser economista. Né? Eu era menino em Simplício Mendes, nunca imaginava que existia essa profissão. Mas na primeira parte do livro eu analiso essas causas todas da pobreza do Piauí. E a pecuária é uma delas. Apesar do Piauí ter sido um grande produtor, mas na verdade é uma economia da pobreza. Os ricos daquele tempo eram pobres se você comparasse com outras pessoas. Também pessoas. Não agregava valor, né? Ficava aqui. Não tinha nenhuma outra atividade, só a pecuária. E por isso não se desenvolveram outras atividades, como a agricultura, né? Comércio, assim por diante. E aí eu falo em vários períodos desse processo, que no caso começou um novo período com a mudança da capital para Teresina, a exploração do rio como meio de transporte, e aí o Piauí passou a ter um outro perfil econômico, que foi o comércio e o início da exportação de produtos extrativistas pelo porto de Parnaíba, que durou até 1957. Eu já estava aqui em Teresina, vim de Simplício Mendes. Eu ainda me lembro dos barcos a vapor que tinham aqui. E isso acabou em 57. E o Piauí não tinha energia, não tinha estrada, não tinha nada, não tinha escola, não tinha universidade. Então, há um período também de análise em que o Piauí passou a descobrir que caminhos ele teria, que foi na década de 60. Aí veio a Sudene também, veio o próprio governo federal, teve um novo perfil com o ministro Reis Veloso. O Brasil passou a ter planejamento, o governo, né? Coisa que nós tivemos também no mesmo período. E aí, a partir de 70, aí veio um Piauí moderno de hoje, que, com a energia elétrica, de Boa Esperança. Por causa do Alberto Silva? Não do Alberto Silva, do Piauí como um todo. O Alberto Silva chegou, já tinha barragem. Né? Tá. Então a barragem foi tipo um divisor de águas. Divisor de águas, literalmente. Literalmente, né? Literalmente. E a Universidade Federal, que veio logo em seguida, quase que junto. A barragem foi inaugurada em abril de 1970 e a universidade instalada em março de 71. De modo que esse é o Piauí de ontem. Vamos discutir o Piauí de hoje e de amanhã. Sim. E aí eu faço, na segunda parte, essa análise. Por exemplo, o governo do Estado precisa ter um novo comportamento do ponto de vista do uso dos recursos públicos. Né? Eu faço um cálculo de que se o governo se mantivesse, isso de 2000 para cá, não estou falando de governo de ninguém. Não, sim, logo. De 2000 para cá, se o governo se mantivesse nos níveis estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nós teríamos tido uma economia de pessoal e de custeio de 12 bilhões, que é o que foi tomado de empréstimo nesse período. O Estado vive de empréstimos. 2015-17. O Estado vive de empréstimos. O empréstimo como política pública, eu acho incrível isso. Esse é um ponto que pode ser discutido com muita mais profundidade. E o segundo aspecto é que o Piauí os governos do Estado, de modo geral, têm falado que o Piauí está crescendo mais do que o Nordeste, que o Brasil. Isso é uma falácia. Por quê? Está crescendo por conta de recursos transferidos pela União para o Estado, a Bolsa Família e os outros recursos de transferência da Previdência, por exemplo. Porque em economia, produto é igual renda. Então, se a renda aumentou, o produto aumenta. Mas não foi o produto que aumentou a renda em seguida. Ou seja, quando a gente faz a década... Quer dizer, quando sai Lula, aí o Piauí... Não, eu digo Lula, porque a injeção de recursos coincide com os governos dele. Abstraindo os nomes, que é não, desculpa, mas não. Assim, é que realmente... Mas o programa de Bolsa Família começou atrás com o Fernando Henrique Cardoso, se é para denominar, né? Certo. Que era, na verdade, o Bolsa Escola. Havia um mecanismo de freios e contrapesos. O aluno tinha que provar que estudou, que frequentou. Hoje não tem mais. Não, agora tem. Tem, mas no Bolsa Família você não precisa dizer que não trabalha.
Basta não querer trabalhar. Mas a criança é atrelada à frequência, né? O que está acontecendo hoje? Então, no plano da economia como um todo, o crescimento vem com recursos que vêm de fora. Não é a economia interna que está crescendo. Sim, eu entendi. Não é? Então, esse ponto precisa ser discutido. E o caso da Bolsa Família, que está, não só no Piauí, mas no Brasil como um todo, está gerando uma geração, está criando uma geração de pessoas ociosas. Olha, eu não quero trabalhar. Se eu vou ganhar a mesma coisa sem trabalhar. Então, é um ponto que deve ser discutido, não aqui no Piauí, mas no Brasil como um todo. Porque o Bolsa Família deve ser um período de transição entre um emprego e outro, né? O outro ponto também de destaque, que nós já tratamos um pouco, é sobre as energias renováveis. O Piauí tem se destacado. Mas aí uma decisão que vem de fora também. A decisão de investir em eólicas, em placas solares, não é de dentro, é de fora. Mas aí os governos, né, também têm um papel importante, já que eles estimulam, já que existem os incentivos, os municípios. Mas e também é preciso também, eu acho que há de se reconhecer que tem, nós temos inclusive essa sorte de não termos negacionistas nesse sentido, não termos tido. Sim. Que não, por exemplo, vamos supor que nós tivéssemos tido algum governador que dissesse, não, esse negócio de energia renovável é uma besteira, não queremos isso não. Então, assim, a gente teve essa sorte de não ter, e quando você tem uma decisão política de dizer o seguinte, olha, vamos atrair, porque energias renováveis são o futuro, a gente tem ali o começo de uma nova história, não é não? Porque os números não mostram isso? Muda o perfil da economia. A economia tinha um perfil, hoje tem outro em função da geração de energia. Só que essa também é uma discussão que vai longe, né? Por conta, e aí eu quero levar um pouco a análise para onde é que as decisões são tomadas. Por que as decisões são tomadas, né? Por exemplo, o governo, de um modo geral, não é o de hoje, nem o de ontem, anteontem, todos sabem fazer uma escola, mas ninguém sabe fazer educação. Sabe fazer um hospital, mas não sabe fazer saúde pública. Sabe fazer uma estrada, mas não sabe fazer o transporte. Então, essa questão de fazer o mais fácil é que leva O senhor acha que não existem políticas de educação, nem políticas de saúde? Existem as políticas. Apenas a estrutura. Existem as políticas, e aí vamos fazer justiça também, por exemplo, no plano da educação. Mas na educação, o que está acontecendo? Uma meta para o tempo integral nas escolas, sim, mas não se fala na meta final e a meta fim, que é a melhora dos níveis de educação. Redução de analfabetismo, por exemplo, né? Bom, que é altíssimo. E o Piauí continua com os índices mais baixos. Com todo este esforço, o índice... E aí é uma coisa que eu chamo a atenção. Os recursos para a educação estão crescendo sempre. Governo federal, governo do estado, municipal e tudo. Mas a população em idade de estudo está diminuindo. As crianças, o crescimento demográfico do Piauí e do Brasil é menor, não é? Aí temos que entrar na questão da discussão, como a educação seria, que educação nós queremos? É lógico que nós tivemos no passado uma economia de recursos naturais, os produtos extrativistas, a pecuária, e hoje nós temos que entrar na economia do conhecimento, que é o que está se falando na questão da inteligência artificial. Mas é preciso ter a base, ter condições de sustentar todo o edifício. Entendi. Falta muito, então, né? Em resumo, falta muito, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente já teve muitos aspectos positivos e eu até, na falta de outro nome, vou insistir nessa história de vocação, porque tem uma coisa assim que sempre me incomodou muito em relação a Teresina, é que sempre se repete isso, a vocação de Teresina para o setor terciário, Teresina é só comércio. E aí o que a gente viu nos últimos anos foi uma mudança drástica na forma de comércio, com a chegada do e-commerce, e uma série de outras coisas. Eu acho que a degradação do centro, tudo isso contribuiu muito, a própria questão climática,
são vários aspectos que vão fazendo com que a cidade, e aí a gente vê os números, como Teresina deixou de crescer em relação a outros estados. A gente vê, por exemplo, quando você analisa o PIB de Teresina, cresceu menos proporcionalmente do que de outros municípios. Mas isso é uma coisa positiva, que significa que o acha? interior está crescendo. Sim, não é bom que Teresina Teresina não. que teve uma predominância de mais da metade do PIB do estado. Hoje, em função da agricultura do cerrado e dessas energias, o PIB está se deslocando, o crescimento maior do PIB está se deslocando para o sul do estado, o oeste cerrado e o leste, o sudeste. Isso está acontecendo. As energias, né? Claro que tem uma série de aspectos que estão sendo feitos. A questão do Porto de Luiz Correia, a questão do Rio Parnaíba, da ferrovia transnordestina. Há uma série de fatores que estão ainda sem uma conclusão. E eu destaco no livro o fato de que o Piauí tem poucas áreas irrigadas, em contraste com a quantidade de água disponível. O Piauí tem 1/3 da água da área irrigada do Ceará. Então, como é que se explica o Ceará que não tem água, ter mais de 100 mil hectares irrigados e o Piauí ter 30 mil? É uma questão de decisão local, de aproveitamento desses recursos hídricos que nós temos, das barragens, dos rios, etc. E aí, essa é a parte mais difícil, porque esse tipo de obra estruturante, ela não cabe mais hoje no Brasil, né? Num país que... Não cabe, cabe, mas... Lamentavelmente, não é momento, pelo menos. Não é a questão... Veja, nós tivemos no governo federal uma política no passado, temos uma outra, mas nós temos que ter a nossa política. O Piauí chegou atrasado em muitos momentos, a questão da industrialização do Nordeste, chegou atrasado porque não tinha energia. Sim. Mas não podemos chegar atrasado nessas obras estruturantes porque o governo federal não está fazendo mais. Então, a questão da ferrovia transnordestina, só para dar um ponto, de uma obra estruturante, é porque por onde é que vão sair os minérios do Estado? Não sai nas carretas. Não tem transporte. Não tem como. Não tem que ser pelo trem. Rodoviária não tem condição. E a transnordestina é um projeto do governo federal, não é de Piauí, motivado pelo Ceará e por Pernambuco. A gente está indo para de o carona. povo do PC, A gente está indo de carona. Mas o projeto, ele vai até a ferrovia lá do Norte e Sul, é para se encontrar com a ferrovia. Né? Só para a gente encerrar, o senhor acha que o Piauí perdeu muito quando não investiu na retomada da navegabilidade? Assim, o senhor acha que é um erro, por exemplo, não olhar para os rios? A navegabilidade do rio pressupõe a manutenção do rio nas suas condições originais, ou seja, as nascentes, as margens, etc. E não há o que transportar pelo rio, a não ser pequenas cargas. Nós temos que preservar o rio, recuperar o rio, mas não necessariamente... Por uma questão ambiental, não por econômica. Não por uma questão de navegabilidade. Não é econômica, Isso. mas sim ambiental. A navegação no rio vai se verificar em pequenos trechos, no delta, como então, é hoje. Isso é algo que não se sustentaria, né? Com termos de melhoria da economia. Pelo fato da primeira opção, que é a recuperação do rio, ambiental do rio. Sim. Aí a navegabilidade vem como consequência. Entendi. Não como fim em si mesmo. Então, nessa sua resposta aí, eu acabei de ver que nunca vão fazer, porque pelo ambiental nunca serão convencidos. A Codevasf tem um projeto Nascentes, foi feito no meu tempo, 2015. Nunca foi feito nada, né? Nada que venha da Codevasf. Felipe, muito obrigada. Olha, vai ser amanhã, estou mostrando aqui para vocês o card lá do convite, vai ser lá no Espaço Rosa dos Ventos, lá onde acontece aquela feirinha agroecológica. Eu falo assim como referência, porque é algo que o público fora da universidade conhece. Então vai ser a partir das 2 da tarde. Até 5. Até 5 de amanhã, né, 19, a partir das 2 horas, lá na livraria da universidade, que fica no espaço. Muito sucesso, muito obrigada. E obrigada pelo livro. E se você puder aparecer, muito vamos útil. discutir lá também. Irei sim, com certeza. E olha aí, gente, isso aqui é fundamental. Acho que a gente precisa estudar o nosso estado, conhecer o contexto do que a gente tem, até para discutir, né? Até para falar políticos, jornalistas. A gente precisa conhecer
o lugar que a gente vive e entender por que é assim, né? Exatamente. Obrigada, Felipe. Sucesso. Obrigado a você. O Obrigado. intervalo.